Você já teve a sensação de que ninguém se importa com você? De que mesmo com todos os seus esforços para se sobressair, para ser notada, parece que nada disso é suficiente. Nos desgastamos, tentamos parecer legais e nesse mundo de redes sociais até editamos nossa vida para nos sentirmos valorizadas, amadas, mas só faz com que nos sintamos uma farsa. O anseio de ser amada e valorizada não é algo ruim. Deus nos criou assim. O grande problema é que procuramos valor e amor em locais e de formas erradas. Fomos feitas para sermos amadas e eu tenho uma boa notícia para te dar. Há alguém que nos ama de uma forma incomparável. Esse alguém nos vê e cuida de nós. Esse alguém nos conhece completamente. Não precisamos fingir, não precisamos esconder nossos defeitos, porque Ele os conhece e ainda assim nos ama. Oi! Gente, eu queria conversar com vocês sobre uma história da Bíblia, um fato, né, um momento da história que aconteceu algo que às vezes passa assim meio batido pela gente quando a gente lê o livro de Gênesis. E tá lá em Gênesis 16. E eu acho até que a gente conhece a história, que a gente sabe quem é, né? Mas não sei, eu tenho a impressão, tá? Pode ser que você já sempre lembre disso, né? Quando você se sente dessa forma, quando você se sente assim meio perdida, desvalorizada, talvez você realmente lembre dessa história. Mas se lembra, hoje eu quero relembrar. E se você não conhece, eu quero te apresentar a história dessa mulher que tanto nos ensina acerca do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Eu vou primeiro contextualizar vocês para que eu não passe muito tempo lendo. A gente sabe que Sara, a mulher de Abraão, nesse tempo ainda Deus não tinha mudado o nome dele, né? Então ainda era Sarai e Abrão. Então a gente sabe que Sarai não podia ter filhos, ela era estéril. E Abrão, né, tinha recebido a promessa de que seria pai de muitos, enfim. Então, Sara teve a brilhante ideia de dar uma ajudinha para Deus, né? E aí ela tem esse plano de conceder a Abraão a serva dela para que ela tivesse filhos, para que desse essa descendência prometida, né? Sendo que Deus não tinha falado isso, mas tudo bem. Então ela vai, entrega Agar, e como consequência disso, Agar realmente engravida. Lembrando que naquele tempo, o não poder dar filhos ao seu marido era um motivo de humilhação. E aí a bonita da Agar, quando ela engravida, ela começa a desprezar a sua senhora, né? E Sara fica com raiva disso. E aí é o momento que eu quero ler para vocês. Sarai vai dizer para Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou dizendo: você está grávida e dará luz a um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-Lai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Enfim, os nomes
A gente não entra muito nos méritos, né? Mas, veja que interessante nessa história. A gente vê que ela começa a se orgulhar, ela começa a confiar ali, né, na sua gravidez e começa a humilhar a Sara, que colhe as consequências da desobediência a Deus, de querer dar um jeitinho ali, né? Então ela acaba colhendo essas consequências. E então Abrão diz: Ah, a serva é tua, faz com ela o que você quiser. Então Sarai vai, humilha H e H foge. E ela, muito provavelmente, ela clamou ao Senhor ali, né? Então ela foge e ela estava ali triste e o anjo do Senhor chega a ela e pergunta a respeito do porquê ela estava ali, para onde ela ia, de onde ela vinha. Enfim, a gente viu o texto, né? E o ponto aqui é que o Senhor a viu em sua aflição. E ela, assim, assombrada com isso, assombrada no modo positivo, né? Ela fica admirada, porque, nossa, quem sou eu, né? Eu sou serva de Sarai e pequei, eu humilhei a minha senhora, coisa que eu não deveria ter feito, mas o Senhor olhou para mim. O Senhor viu a minha aflição e veio em meu socorro. E aí ela dá o nome para Deus, dá um nome para Deus, que é esse Tu és o Deus que vê. E é sobre essa verdade a respeito de Deus que a gente precisa trazer sempre à nossa mente, né? E que a gente vai conversar agora. Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que conhece tudo. Deus me conhece, Deus conhece você. Ele nos conhece por completo. Então, nós podemos nos deleitar nisso, em saber que, independente do que nós fizemos, H aqui tinha pecado contra Sara e, consequentemente, tinha pecado contra Deus, porque ela estava destratando a sua senhora, ela estava se ensoberbecendo pelo fato de estar grávida e ela estava confiando, né, colocando a sua esperança na gravidez e não no Senhor. Mas no momento de aflição, ela grita por socorro. O anjo vai dizer que o Senhor ouviu a sua aflição, o Senhor ouviu o seu clamor, então ela tinha clamado, né? Ela levou ao Senhor as suas súplicas e o Senhor a ouviu e não só a ouviu. A verdade que ela descobre aqui é que Deus a vê, que Deus se importa com ela, que Deus a conhece e que, apesar do seu pecado, o Senhor vem em seu favor. A gente conhece também o Salmo 139, onde a gente vê Davi com esse mesmo assombro, né? De, nossa, Deus me conhece por inteiro, Ele sabe o meu sentar, o meu levantar. Ele me conhece de uma forma que nem eu conheço. Porque Ele me teceu no ventre da minha mãe de uma forma assombrosamente maravilhosa. Ele conhece o meu íntimo porque Ele formou o meu íntimo. Ele me conhecia ainda quando eu era uma substância ali informe. Ele estava comigo. Ele já tinha escrito todos os meus dias. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me ama e que está ao meu favor. E como a gente viu lá no início, às vezes a gente acaba querendo esconder coisas da nossa vida. A gente quer manipular alguns fatos a respeito do que nós fazemos, de quem nós somos até. Porque nós achamos que essas características não atraem a atenção das pessoas, não fazem com que as pessoas nos amem. Mas nós queremos ser amadas. Nós queremos ser valorizadas. Mas a verdade aqui que nós encontramos não só nesse texto, mas nas Escrituras, é que o nosso valor não está em coisas que nós fazemos, em coisas que nós temos, em características físicas, mas o nosso valor está em Cristo.
O nosso valor está em nosso Deus. E Ele imprimiu em nós a sua imagem e semelhança. E mais do que isso, Ele nos resgatou. Ele nos chama de filha. E não só filha, mas filha amada. Nós somos filhas amadas do Senhor. A ponto dele entregar o seu filho unigênito para que nós pudéssemos fazer parte dessa família. Tem amor maior que esse? Não tem. Não existe. Mas muitas vezes nós estamos buscando amor e valor nas coisas erradas. Sim, é válido nós queremos ser amados pelas pessoas ao nosso redor, pelas pessoas que nós amamos. É até um mandamento, né? Que nós amemos uns aos outros. Então é válido sim, mas às vezes a gente deposita a nossa felicidade em ser valorizada por algo que a gente faz, por algo que a gente tem, pelas pessoas ao nosso redor. Mas a verdade que nós podemos nos alegrar é que o Senhor, o Deus que nos formou, que nos teceu no ventre da nossa mãe, Ele nos vê, Ele nos assiste em nossas dificuldades, em nossas aflições. Ele é um Deus presente, atuante. Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que nos abraça. É um Deus que nos ama como ninguém poderia nem poderá jamais nos amar. E nós precisamos nos alegrar nesse amor. E por nos amar, o Senhor também muda o nosso coração em meio às aflições. A gente vê aqui que o anjo diz que ela volte para sua senhora e se sujeite a ela, ao invés de desprezá-la. Deus trata conosco, Deus nos corrige, Deus nos ensina e Deus muda o nosso coração. Porque mesmo o anjo dizendo primeiro para que ela mudasse sua atitude, ela não se ressente por isso. Pelo contrário, ela diz, nossa, Deus me vê, Deus está comigo, Deus cuida de mim. Enquanto eu estava me sentindo desprezada, enquanto eu estava me sentindo jogada de escanteio, o Senhor veio em meu favor. O Senhor não me esqueceu. E Ele não esquece de mim, nem de você. O versículo 14 vai dizer, por isso aquele poço se chama Ber-Lahai Roi. E o significado disso, né, esse poço, significa poço daquele que vive e me vê. O Senhor vive, o Senhor reina. O Senhor é soberano sobre tudo e todos. Mas Ele também vem a nós. Ele também nos vê. Ele também nos cuida. Porque Ele é o nosso Pai. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tenha falado ao seu coração, que você sempre lembre dessa realidade acerca de Deus. Quando você estiver se sentindo desprezada, quando você estiver se sentindo acuada, quando você estiver se sentindo triste. O Senhor é o Deus que me vê, é o Deus que te vê, é o Deus que cuida de mim e também de você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, me conta aqui nos comentários o que você achou. Envie esse vídeo para alguma amiga que precisa ser lembrada que Deus é o Deus que vê, que está conosco em nossas aflições. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.